No Evangelho de Lucas, no seu capítulo 8, Jesus vai falar sobre a parábola do semeador. E a cada semente que vai caindo, nós podemos fazer um comparativo perfeito daquilo que acontece no meio cristão nos dias de hoje. Vamos ver a passagem onde a mãe e os irmãos de Jesus querem falar com ele, mas a reação dele é meio que desprezando eles. Mas por que será que Jesus fez isso? Vamos ver também a incrível história de libertação do endemoniado gadareno, que após a sua libertação ele quer seguir a Jesus, mas o mestre não permite. Por que será? Tudo isso e muito mais somente nesse capítulo que está imperdível. E para você que ainda não me conhece, eu sou o Sermão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Mas por acaso você está chegando agora no nosso canal e você perdeu os capítulos anteriores, não se preocupe, fique comigo até o final deste vídeo e nós vamos deixar para você a playlist que contém todos os capítulos até aqui, ok? Então já vai deixando aí aquele like antes que você esqueça, também se inscreva no nosso canal se acaso você não é inscrito e não esquece de ativar o sininho de notificação para que você não venha perder nenhum capítulo que a gente está postando, hein? E principalmente compartilhe esse vídeo com seus amigos, você não faz ideia de como isso ajuda o canal a crescer e esse vídeo vai chegando a mais pessoas. São apenas alguns cliques rápidos, não vai te custar nada. Então nos ajude nessa obra aí, compartilhe aí. Agora sim, bora para a leitura, vem comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Além de ser uma seguidora fiel de Jesus, esta aqui é a única informação que nós temos sobre Maria Madalena. O resto é apenas especulações e interpretações erradas. Como muitos que pregam por aí até ensinam que Maria Madalena era uma prostituta no passado. Versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Veja que eram as mulheres que ajudavam financeiramente o ministério de Jesus. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e esses, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Aqui, Jesus está citando esta profecia de Isaías. Leia comigo. Então disse ele: Vai e dize a esse povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com o coração, nem se converta e seja sarado. Isso mostra que se Deus não abrir os olhos e não destampar os ouvidos, o homem não se converte de maneira nenhuma. Versículo 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Esses são aqueles que até simpatizam com a palavra de Deus, vão às vezes na igreja, mas não conseguem se firmar de maneira nenhuma. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Esses são aqueles que até vão à igreja, gostam do culto, gostam da palavra, mas na realidade eles estão ali para receber algo especial. E logo que recebem aquilo que eles estão buscando da parte de Deus, é só acontecer qualquer coisinha na igreja que já é motivo para eles se desviarem. Você conhece alguém assim? Deixa aí nos comentários. Versículo 14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Esses são aqueles que se vestem como cristão, falam como cristão, mas na realidade já caíram na tentação das glórias desse mundo.
A loucura pela busca do sucesso e a fama, ou seja, as mesmas glórias que o diabo ofereceu para Jesus na tentação do deserto, você está lembrado? Esses até pensam que estão firmados na fé, mas já caíram dela faz tempo. Versículo 15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Está vendo aí? Não é só ouvir, precisa reter a palavra. Esses frutificam com perseverança. Esses são aqueles que, independente de qualquer coisa, eles estão firmes na igreja e ainda dão fruto para o reino de Deus. E você, nos ajudando nessa obra de divulgar essa mensagem com seus amigos, juntamente conosco, você já está frutificando e multiplicando para o reino de Deus. Versículo 16. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há oculto que não há de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Veja que Jesus está mostrando que o segredo está em como se ouve e retém a palavra. E todo aquele que a recebe precisa ser luz, ou seja, precisa ser o guia para aqueles que ainda estão em trevas. Versículo 19. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. Eles comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Em primeira vista, parece que Jesus está menosprezando a sua mãe e seus irmãos. É um fato que os seus irmãos não acreditavam no seu ministério, mas a sua mãe sim. E também Jesus não poderia fazer isso com a sua mãe, que aí ele estaria quebrando a lei de honrar pai e mãe. Entendemos então que Jesus está falando sobre a família espiritual e não a terrena, onde nós devemos fazer a vontade do Pai, somente assim seremos irmãos de Jesus. Versículo 22. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns com os outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Veja que por mais milagres que Jesus já havia feito na presença deles, eles ainda se surpreendiam. Isso mostra que eles não conheciam de fato quem era Jesus. Nós temos um vídeo que explica em detalhes essa passagem e com uma mensagem impactante para a sua vida que vai edificar muito a sua fé. Se você tiver interesse, é esse que vai estar aparecendo aqui no card para você. Tá combinado? Mas não vai agora não, vamos terminar essa leitura. Versículo 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que, havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele. E embora procurassem conservá-lo presos com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Como o próprio dito cujo menciona que o seu nome está relacionado à legião de demônios. Mas quantos seriam, afinal? No contexto militar romano, seria por volta de 3 a 6 mil soldados, então estima-se que seria mais ou menos essa média de demônios dentro de apenas um corpo só. Daí dá para ver o tamanho do estrago que ele estava fazendo nesse homem, né? Versículo 31. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Como já vimos nos capítulos anteriores, todos os demônios, quando se deparavam com Jesus, eles tinham medo de serem mandados para esse abismo, em prisões eternas, onde já está uma boa parte deles aguardando o dia do juízo. Veja comigo esse texto. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, o medo deles de serem mandados para lá é que eles só sairão de lá no dia do juízo final, e isso não é nada interessante para eles. Versículo 32.
Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogava-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Por que Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem naqueles porcos? Vamos entender isso já já. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de que saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Pela lei mosaica, era proibido para todo judeu se comer carne de porco. Logo, a criação e a comercialização era proibido em toda Israel. Esse animal era considerado por eles como imundo. Essas pessoas da cidade de Gadara, eles mantinham a criação e a venda de porcos para os países vizinhos ali de Israel, coisa que era proibido, então eles faziam tudo isso por debaixo dos panos. Por isso que Jesus permitiu que os demônios entrassem justamente nos porcos, ou seja, para fazer notório a falcatrua deles. Por esse motivo também que eles pediram para que Jesus saísse da cidade. Tá pegando aí a visão? Esse Deus que você serve não deixa nada em oculto. Versículo 38. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Aqui nós temos um fato bastante curioso, meus irmãos, porque ao longo de toda a leitura que nós fizemos, Jesus pedia para que muitas pessoas o seguissem, porém, em especial, esse homem ele não permitiu. Muitos milagres que Jesus fazia, ele pedia para que a pessoa que recebeu o milagre não contasse para ninguém. E para esse homem foi o inverso, ele está dizendo para contar para todo mundo. O fato é que esse homem se tornou um grande pregador do Evangelho de Jesus. E ao contar a sua história, com certeza ele contava também a respeito dos porcos, porque uma coisa está ligada à outra. E o fato é que ninguém mais daquela cidade, pode ter certeza, apacentou porcos de novo. Viu aí a sabedoria de Jesus para colocar todas as coisas no seu devido lugar? Esse Deus que você serve é tremendo. Versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Você sabia que Jairo, sendo um chefe de sinagoga, ele colocou em sérios riscos a sua própria carreira? Aqui diz que ele se prostrou aos pés de Jesus. Já em Mateus, capítulo 9, verso 18, vai dizer que ele se prostrou e adorou. E isso era uma quebra das leis e tradições, porque para todos os judeus era somente diante de Deus que pode se prostrar e adorar. Então nós vemos aqui o que Jairo foi capaz de fazer pela cura de sua filha. Versículo 43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veja que interessante, meus irmãos. Essa mulher sofria 12 anos com essa hemorragia, o mesmo tempo de idade da filha de Jairo, que também tinha 12 anos. Ou seja, para cada dia de vida dessa criança era um dia de luta e sofrimento para essa mulher. Porém, as duas vão receber a cura no mesmo dia. Isso é lindo demais, não é, meus irmãos? Versículo 44. Veio por trás dele e tocou na hora da veste, e logo se estancou a hemorragia. Como essa mulher sabia que somente tocar na hora de Jesus ela seria curada? Nós explicamos isso em detalhes em Marcos capítulo 5. Se você tiver interesse, é esse que vai estar aparecendo aqui no card aqui para você, tá bom? Versículo 45. Mas Jesus disse: "Quem me tocou?" Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: "Mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes: quem me tocou?" Contudo, Jesus insistiu: "Alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder." Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse:
Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Com um ato grandioso de fé, aquela mulher recebeu um milagre maravilhoso de Jesus. E agora Jesus está dizendo para Jairo: independente da notícia que você acabou de ouvir, Jairo, não temas, apenas creia. E se você chegou comigo até aqui, é essa mensagem que o Senhor manda te dizer hoje. Independente dessa notícia que você acabou de receber, Jesus manda te dizer: não temas, apenas creia. Versículo 51. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Consegue notar que o milagre não acontece no meio da incredulidade? Por isso que Jesus manda que todos se retirassem da casa e ficasse somente o pai e a mãe da menina, ou seja, somente aqueles que creem. Então, já temos uma lição valiosa aqui. Aquilo que Jesus vai fazer na sua vida cabe somente a você e a sua família e mais ninguém. Ninguém precisa saber da sua vida e dos seus problemas. Tranque a porta sobre você e seus filhos. Somente assim você verá o milagre acontecer. Você precisa se privar um pouco mais, meu irmão. Versículo 54. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Que maravilha é ler as histórias dos milagres de Jesus, não é, meus irmãos? Jesus ressuscita uma criança de 12 anos de idade ao mesmo tempo que ele curou uma mulher que sofria há 12 anos de uma enfermidade. Para cada ano dessa criança era um ano de luta e sofrimento dessa mulher, mas as duas receberam vida novamente. É prazeroso demais você poder ler e entender a Bíblia, não é, meus irmãos? Mas se por acaso você ainda ficou com qualquer dúvida sobre esse capítulo aqui, você pode deixar nos comentários que a gente vai te responder, tá bom? E se esse vídeo valeu a pena para você, então acredito que a gente já merece aí o seu like e a sua inscrição se acaso você não é inscrito. E principalmente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. É assim que o canal vai ganhando força e esse vídeo vai chegando a mais pessoas. Então nos ajude nessa obra aí, compartilhe o vídeo. E como prometido no início, nós vamos te deixar agora a playlist que contém todos os capítulos até aqui, se por acaso você perdeu algum. A playlist é essa que vai estar aparecendo desse lado para você, tá combinado? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, no próximo capítulo.